Já estamos no ar, Raul? Eu apertei aqui, ele tá indo. É. Mas eu não sei, é capaz. Eu vou conferir. Ó, pessoal, se a gente já estiver online, a gente ainda não sabe, um momentinho. Não, já entrou. Ó, Eliana Bordói, Marilza, Aqui não entrou para mim. Jorge Barata, Ana Teixeira, Silvia. Acho que já entramos. Yara Boa Prata. noite a todos. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. Nós vamos dando início ao nosso estudo tradicional de quarta-feira, com o tema Amizade e Compreensão. Sejam bem-vindos. O Valtinho, a Helena, o Alex, a Lu Oliveira, a Suzy, a dona Cátia Mesquita. A turminha tá chegando aí. Fernando. Daniel Vilela, Márcia Samarra, Alice Modesto, Rita Rocha. Balbi. Turminha boa. Olha lá, Rita, pois que é Rita Rocha e Emerson de Jaguariúna. Foram voluntários na casa. Vamos, então, nos preparando para o nosso estudo. Pedimos para o amigo Rodolfo fazer a nossa prece de abertura. Deus Pai de infinita misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, pedimos que nos ilumine essa noite, para que possamos compreender as lições do seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, renovar as nossas energias, a nossa fé, a nossa esperança, e nos lembrar que Deus nunca desampara ninguém, que está sempre a postos como um amigo solidário daqueles que menos têm, daqueles que mais precisam. Que Jesus possa nos abençoar e possa nos auxiliar para que possamos, dia a dia, nos tornarmos um pouco melhores do que somos hoje. Graças a Deus. Amizade e compreensão. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo,
do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Trecho do livro Vinha de Luz, Emmanuel Chico Xavier. Boa noite, meus amigos. Nessa noite de hoje a gente vai refletir sobre o tema da amizade e da compreensão. E certamente uma das coisas que a gente mais aprecia nas nossas amizades e nas nossas relações em geral é sermos compreendidos. É que as pessoas possam nos entender em vez de nos criticar, que as pessoas possam nos apoiar em vez de nos cobrar, em vez de vigiar, confiar em nós, né? Como Maria Dolores, em um poema, agradece aos amigos pelo silêncio que fazem para as lutas de que preciso, para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme. Todos nós desejamos, agradecemos quando nós recebemos dos amigos a compreensão e a aceitação de quem nós somos, porque nós temos que nos apresentar à sociedade todos os dias sem ainda estarmos prontos. Nós somos obras em andamento por dentro. A gente, dentro de nós, estamos num processo de reforma. A gente está passando por mudanças, né? Por reorganizações, e como em toda reforma, tem pó, né? Tem coisas fora do lugar, tem sujeiras ainda, coisas que ainda não estão prontas, mas a gente não tem condições de parar a vida, nos preparar primeiro, nos tornarmos a pessoa que nós desejamos ser, corrigir todos os nossos defeitos para então nos colocarmos na vida em sociedade. Pelo contrário, é na vida em sociedade, é na convivência com os outros que a gente se transforma. Então a gente tem que se apresentar da forma como a gente é. E é importante a gente lembrar disso, que nós ainda estamos em transformação, antes de nós cobrarmos perfeição nas atitudes das outras pessoas. Porque se nós temos consciência das nossas próprias falhas, das nossas próprias deficiências, é mais fácil nós agirmos com indulgência, né? Por exemplo, se eu tenho consciência do ciúme que eu ainda trago em mim, eu sou mais capaz de compreender quando eu vejo uma outra pessoa nessa mesma situação. Eu sinto compaixão das pessoas ciumentas, eu compreendo, né? Ou então, um outro exemplo, se eu nunca passei pela depressão, talvez eu seja capaz de dizer que isso é exagero, é mimimi ou coisa assim. Mas se eu já passei, eu não digo. Porque quando a gente conhece uma dor que já doeu na gente, a gente respeita, né, essa dor no outro. Então, se a gente não está conseguindo tolerar as mínimas deficiências nas pessoas que estão ao nosso redor, talvez é porque a gente ainda não tenha nem admitido as nossas próprias falhas. Então é importante a gente olhar para si mesmo primeiro. Porque todas as pessoas são diferentes, cada pessoa é do jeito que é e oferece aquilo que ela pode. Então a gente pode ter como meta pessoal, oferecer o melhor de nós, a melhor pessoa que a gente puder ser para os outros. Mas a gente não pode estabelecer metas em relação ao que a gente espera receber em troca das outras pessoas. A gente até pode estabelecer uma meta, mas as outras pessoas não têm obrigação nenhuma de corresponder às expectativas que a gente coloca sobre elas. Como Chico Xavier dizia, eu dou aos outros o direito de ser como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor. E não tem como ser de outro jeito, porque a natureza nos ensina que ninguém colhe onde não plantou. Essa é a sabedoria que a gente encontra também na oração de São Francisco de Assis, que diz que eu procure mais compreender que ser compreendido, mais consolar que ser consolado, mais amar
que ser amado, pois é dando que se recebe. Não tem como a gente colher de onde a gente não plantou. Mas, por alguma razão, a gente às vezes se inquieta. A gente plantou hoje e amanhã a gente já está querendo colher resultado. E se não colhe, a gente se decepciona. Por exemplo, se a gente tem uma relação que anda meio estremecida, nós e a outra pessoa, a gente está um tempo sem se conversar direito. E aí a gente faz um movimento de simpatia, de gentileza na direção da pessoa e a pessoa não dá retorno da forma como a gente esperava, a gente já desiste. A gente já fala, não adianta perder tempo com essa pessoa, não. Ou então se a gente encontra uma pessoa que está em dificuldade, né? Às vezes a gente vai, se oferece para prestar um auxílio, mas se depois daquele primeiro auxílio a gente já não vê de imediato a pessoa se levantando e caminhando com as próprias pernas, a gente se decepciona, a gente se desilude de ajudar. Ou então se a gente encontra uma pessoa que ainda não sabe fazer alguma coisa, a gente quer explicar uma vez e achar que essa uma vez é suficiente, que dali em diante a pessoa precisa saber fazer tão bem quanto a gente. E às vezes a gente já teve oportunidade de ter muito mais experiência naquilo. Então a gente fala, não adianta, eu explico, a pessoa não entende. Mas se a gente for pensar, nós somos espíritos eternos. A gente está há muito tempo nessa caminhada. Quanto tempo será que Deus e os nossos irmãos, nossos espíritos mais velhos, que já estão mais adiantados na evolução, há quanto tempo será que eles estão esperando pela gente? Quantas oportunidades será que a gente já não teve e não desperdiçou? E quanto tempo eles ainda estão esperando pela gente? Sabe quanto tempo cada um de nós teve para chegar onde chegou? A gente teve o tempo que precisou. Deus não dá uma cota. Ele dá o tempo que cada criatura precisa. E a gente, da mesma forma que levou praticamente uma eternidade para chegar onde a gente chegou agora, e ainda a gente tem um longo caminho, uma eternidade pela frente, tudo que a gente plantar hoje, a gente vai colher para sempre. Então por que a pressa? Por que a pressa de colher imediatamente? Se essa relação estremecida que a gente ainda tem com determinada pessoa, a gente conseguir recuperar, é algo que a gente vai colher para o resto da vida. É um companheiro, uma companheira que a gente vai ter ao nosso lado pela eternidade, depois de recuperar dessa relação. Uma pessoa que hoje a gente ajuda a dar a mão para que ela possa se levantar, pode ser a pessoa que lá na frente a gente vai precisar que ela estenda a mão quando a gente precisar levantar também. Aquela pessoa que hoje não sabe, mas que com a nossa ajuda ela aprende, pode se tornar um colaborador, uma pessoa que vai nos auxiliar, que vai nos prestar mão amiga quando a gente precisar, né? A pessoa que hoje a gente dá um conselho, por mais que de momento a gente pareça não ver mudança, pode ser uma pessoa que vai também ser nossa companheira pela vida afora. Então, que a gente possa ter essa consciência de que a proposta do Evangelho é começar por nós. A gente não precisa esperar pela iniciativa das outras pessoas. Está nas nossas mãos começar a plantar, sem a expectativa de colher imediatamente, mas sabendo que toda semeadura, com o tempo, traz frutos, traz resultados. A gente não pode nunca olhar para as nossas falhas e dizer, é assim que eu sou. Não é assim que a gente é. Nós somos espíritos eternos, que Deus criou com a capacidade de evoluir, de se aperfeiçoar. Nós não somos os nossos hábitos que nós temos nesse momento, né? Então, nós podemos mudar. E para isso a gente precisa de exercícios pequenos, né? Quer ver? A próxima vez que uma pessoa vier até nós e a gente tiver que dar uma resposta para ela, já é um exercício.
que a gente pode fazer, que a gente pode repensar. E que a gente possa se dedicar a esse cultivo das nossas amizades, dos nossos afetos, como diz a mensagem de Emmanuel que foi lida no começo. Porque, em geral, a gente passa os nossos dias preocupados com tanta coisa, mas só uma coisa é importante. Às vezes a gente faz de tudo para crescer, no sentido de vencer na vida, mas o nosso desafio não é vencer na vida, da forma como o mundo entende. É ser pessoas melhores, porque a vida que a gente vive aqui na Terra, fica aqui na Terra, mas a pessoa que a gente se torna, a gente leva com a gente, para onde a gente for. Então que Jesus nos inspire a caminhada, nos dê muita boa vontade, porque a semeadura vale a pena, a colheita é certeira. Jesus nos abençoe. Meus amigos, nesse tema amizade e compreensão, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: quanto vale um amigo? É um valor incalculável. Há quem diga que todas as grandezas do mundo não valem o que vale um amigo. E quem disse isso foi Voltaire, um filósofo ateu. Nós sabemos do valor de um amigo. O que ocorre conosco é que poucas vezes nós refletimos sobre isso. Emmanuel nos lembra nessa lição que nós devemos avaliar diariamente, a nossa lavoura afetiva. Olha que expressão interessante. Nós temos, muitas vezes, o controle do nosso patrimônio financeiro. Nós sabemos quantas contas bancárias a gente tem, onde está ali as nossas economias, quais são as nossas despesas domésticas. Mas, e se nos perguntarem sobre o nosso patrimônio afetivo, o que é que nós sabemos? O quanto nós refletimos sobre isso, sobre esse jardim de flores que nos cercam, de valor incalculável, que é o afeto que alguém nutre por nós. Não tem preço. E nós devemos pensar bem nesse tema, compreender os amigos, além dos motivos que o nosso amigo Raul já trouxe. Nós poderíamos lembrar que o Cristo nos pede, mais do que compreensão, ele nos pede perdão e amor aos inimigos. Ora, se devemos amar os inimigos, quanto amor nós devemos dar aos amigos, aos afetos? E muitas vezes nós cometemos uma crueldade quando queremos exigir desses amigos que estão conosco, que ficam ao nosso lado, apesar dos nossos defeitos, queremos exigir deles o que nós mesmos não oferecemos ainda. O que diríamos se alguém chegasse para uma criança de 6 anos de idade e dissesse que ela é incapaz porque não resolveu uma equação do 2º grau? Porque não resolveu um problema de física avançada? Nós iríamos dizer, mas que insensato é essa pessoa, né, que exige isso de uma criança que não teve ainda o preparo. Isso é para nós óbvio, intuitivo, mas curiosamente, quando se trata das questões da moral, nós não temos esse rigor. Nós queremos exigir coisas imediatamente, sem perceber que, assim como a ciência e o conhecimento, a maturidade moral também é adquirida gradativamente. Então, exigir do nosso amigo, do companheiro que está do nosso lado, que ele não erre, é ser cruel demais, porque é pedir algo que ele não pode dar. E se alguém disser, mas eu consigo, por isso eu exijo, reflita bem,
Porque muitas vezes o que a gente exige daquele que está do nosso lado é o que nós já temos de conhecimento, já está na nossa bagagem espiritual, não é? Já sabemos o caminho a seguir, mas nem sempre nós estamos seguindo o caminho. É um ponto a ser questionado, averiguado. Será que nós praticamos o que já conhecemos? E nós vamos, se formos francos conosco mesmo, chegamos à conclusão que não, que nós já sabemos muita coisa, mas que, de fato, na prática, nós fazemos ainda pouco. Mas, se observarmos bem, vamos constatar que do outro a gente exige o que a gente conhece, não o que a gente faz. O que é, de certa forma, também injusto. E vejam, estamos fazendo isso com amigos, não é com o inimigo. Né? A quem a gente devia dar amor, o inimigo, né? A gente não faz. Agora, com um amigo que está do nosso lado, muitas vezes a gente até diz, né? É uma frase comum. A gente diz, olha, eu esperava isso de fulano e de ciclano. Ou seja, pessoas com quem eu não tenho afetividade. Mas de você eu não aceito, porque você é meu amigo. Olha que coisa interessante, né? Que coisa meio que contraditória, porque se ele é seu amigo, você tem que cuidar mais dele. Como diz Emmanuel, presta atenção na sua lavoura afetiva. Diariamente. Fechemos os olhos em algum momento do dia, sempre que possível, e vamos refletir quem são as pessoas que nos cercam. Como elas são. Eu sei quanto eu tenho na minha conta bancária, mas eu sei como é a minha filha, eu sei o que passa no coração da minha esposa, não é? Eu já procurei conversar mais com ela. Eu conheço bem as pessoas que me cercam. É isso que Emmanuel pede, né, com a minha interpretação pobre, evidentemente, mas é o que ele pede quando ele nos diz que temos que cuidar das flores do nosso jardim. Conhecer o próximo, tentar atender aqueles que estão do nosso lado, lembrando, né, como já adiantou o Raul, que nós temos muitos defeitos. Alguns a gente já enxerga, mas outros tantos, muito mais, nós nem sabemos que temos, mas eles que estão do nosso lado suportam, porque os defeitos fazem parte do nosso comportamento. Se a gente conhece 10%, né, dos defeitos que a gente tem, faltam 90%, mas aquele que está do nosso lado está suportando os 100% dos defeitos que temos. Então vamos dar uma colher de chá, vamos dar um benefício da dúvida, vamos ser indulgentes. Por quê? Porque aí, quando chegarmos, né, no momento de dizermos, poxa, com relação a fulano, eu não fui mais pesado do que ele, porque todos somos, de certa forma, pesados uns com os outros, porque estamos em burilamento, em ajustes. Um último ponto que eu gostaria de comentar, rapidamente, é que nas nossas relações sociais, com o amigo, com o parente, com aquele, sobretudo, a quem temos afetos, há sempre trocas, não é? Não calculadas, mas principalmente um amigo. Quem não foi ajudado por um amigo, não é? E quem não tem aquele amigo ainda, às vezes vem na figura de um parente, de um irmão, de um pai, ou não, né? Mas quem não tem aquele que está sempre ali do nosso lado, que, poxa, mais uma vez estou precisando, vou ligar para ele está sempre solícito. Você já se perguntou se você dá a contrapartida? E você, será que na balança ele não está se saindo muito melhor sob as vistas do plano espiritual com relação a você do que você com relação a ele? Não que haja uma concorrência, uma competição de modo algum, embora todos temos que nos ajudar mutuamente o máximo que pudermos. E aí, assim, nossa consciência fica tranquila. Compreender, se temos que amar até um inimigo, imagina uma compreensão ao amigo, principalmente porque nós precisamos de compreensão o tempo inteiro. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que a gente seja mais carinhoso, mais fraterno, mais solícito com todos os que nos cercam. Fiquem com Deus.
Meus amigos, Jesus nos abençoe, nos ampare em mais uma quarta-feira, né? Realmente, esse tema, vamos dizer assim, poderíamos falar aqui a noite inteira sobre ele. Mas um ponto que eu queria frisar, né, principalmente a nós que somos espíritas, né, que entendemos a vida sobre o aspecto da reencarnação, nós sabemos que nenhum espírito é igual ao outro. Né? Então, se a gente para pensar nisso, né, às vezes aquele amigo que a gente diz assim, ele me decepcionou, a gente não sabe a carga espiritual que ele traz dentro dele. Né? Quais são os conflitos? Eu posso até dizer, não, conheço ele desde que ele nasceu, tudo bem. Não quer dizer nada quase isso daí. Nós não conhecemos as outras milhares de reencarnações que esse espírito teve. Né? Então, nós estamos esquecendo de que cada um de nós traz dentro de si um tanto de aprendizado das diversas reencarnações. E não necessariamente, não é mesmo, que estejamos todos nós aprendidos, né, as mesmas lições ou conseguido reter, né, em nosso espírito as mesmas lições. Cada um tem o seu jeitão. Então nós temos que compreender as pessoas assim. Nessa fala de Emmanuel, né, que foi apresentada no início aí, né, é muito claro, né? Eu acho que a gente consegue estragar uma amizade como a gente pode estragar um fruto, né? A gente quer que aquele fruto amadureça da noite para o dia. Não vai amadurecer, certo? Se nós fizermos essa tentativa, nós vamos obter um fruto que não vai ser saboroso, não vai ser bom, né? Ele vai ter algumas qualidades que não teria, né, se ele tivesse sido cultivado no seu tempo certo, no seu tempo correto. E os amigos são assim. A gente tem que pensar muito sobre isso, porque, infelizmente, né, todos nós, infelizmente, ainda temos alguma coisa, né, de criticar esse posicionamento dessa pessoa, o posicionamento da outra. São amigos, queridos, mas a gente fala, nossa, mas você veja bem, dizemos, ele pisou na bola aqui, pisou na bola lá. Se a gente olhar com o olhar do Cristo, né? E se nós não conseguimos ainda entender esse olhar do Cristo, vamos olhar que nós conhecemos essa pessoa, né? Convivemos, viveu no nosso século, o olhar do Chico. Né? O Chico olhava para as pessoas não interessava quem era a pessoa, não interessava se na frente dele estava um criminoso, certo? Uma pessoa de índole ruim, ele tratava a todos com muito amor, com muito carinho. Né? Com todo mundo. Né? Tem aquela história, eu já contei, só para repetir, para elucidar. 2 jovens foram à casa do Chico conversar com ele. E os 2 conversaram com o Chico, dizendo que eles estavam assim, muito tristes, muito abatidos, porque um primo deles havia morrido, né? Havia sido assassinado. Né? E o Chico escutou aquela história toda ali, né? Orientou aqueles jovens com todo o carinho, com todo o amor. Né? E quando os moços foram embora, né? O Chico disse para ele mesmo, é uma história que ele mesmo contou. Ele disse para ele mesmo assim, meu Deus, estou à frente dos 2 assassinos. Então veja, ele ali escutou, orientou os moços, tudo com muito amor, com muito carinho. Né? Pode ser que alguém fale, não, tem hipocrisia, não. Todo o coração de amor dele, certo? Deu o melhor dele para aqueles 2 jovens, que eram os 2 assassinos do primo. Então, esse é um ponto para a gente ver. Uma outra coisa que nós presenciamos no Chico, nas nossas viagens lá,
quando nós fomos, uma vez ele contou, ele estava contando na roda ali, que estava o pessoal da Dona Yolanda, estava nós de Pinda, e ele estava contando que uma vez ele recebeu a visita do Ronald Golias, né? Quem conheceu o Ronald Golias era um humorista, né, que se apresentava na televisão e tinha bastante piadas picantes mesmo, né? Então alguém do grupo lá da Dona Yolanda falou: e aí, Chico? Ele contou muitas piadas picantes? O Chico falou: bastante. E você, Chico? Ah, eu ri de algumas e daí contei para eles um pouquinho do Evangelho também. Então veja o nível de compreensão, né, o nível de entendimento, né? O Ronald Golias estava ali dando o melhor dele. E o Chico entendeu esse caso, né? Apesar das piadas picantes, né? Que nenhum de nós aqui está fazendo, vamos dizer assim, ó, que coisa horrível, nada disso, né? Nós demos muita risada com todas essas piadas também, mas mostrar que o Chico ali tem um entendimento profundo, né? E atendia com muito amor, com muito carinho aquelas pessoas. Vou lembrar de outra história, que essa o Túlio participou, naquela época também. Nós fizemos a primeira viagem a Uberaba em 1981. Então, fomos em 2 carros para lá, né? E ali foram todos os amigos que você conhece, né? Bel, Patrícia, Túlio, Morel, uma turminha grande. E ali, nós, para ver o Chico, certo? Nós não conseguimos nem entrar dentro onde estava o centro. Então, o Morel punha a Patrícia aqui, levantava ela, o Túlio levantava não sei quem, eu levantava não sei quem, o outro me levantava pelo muro para a gente ver lá dentro do centro, e voltamos felizes da vida, porque foi o que nós vimos, né? Mas, em determinada hora, certo? Apareceu lá a Gretchen. Quem não conhece a Gretchen, né? E eu já fiz todos as minhas ilustrações, né, terríveis, né? Nossa, que absurdo, né? Gretchen, né? Chegou lá num belíssimo carro, com motorista, tudo, e nós ali em cima do muro esticando o pescoço ali para ver alguma coisa. O Chico percebeu que tinha alguém lá, falou pro pessoal, foi lá, abriu a porta e atendeu a Gretchen com muito carinho, com muito amor, né? E conversou muito com ela, e trocou muitas ideias, porque ela ficou lá um bom tempo lá conversando com o Chico. Então, veja, o Chico conseguia ver o lado bom das pessoas. O Chico se fixava no lado bom das pessoas e no lado bom das coisas, né? E é aquela passagem do Cristo, junto com os apóstolos que nós conhecemos, de Humberto de Campos, pela estrada de Emaús, o Cristo ia acompanhado dos seus discípulos, né? E lá na frente os discípulos desviaram um cheiro terrível, era um cachorro morto ali, apodrecido, né? E passaram de largo, né? Sim, do cão, e o Cristo parou e olhou para aquele animal. Daí os apóstolos indagaram, né? Mas, mestre, você parou, aquele animal estava com um cheiro terrível. Não, eu estava olhando que bela dentadura tinha aquele animal. Então, veja, a questão do olhar, é a questão do olhar das pessoas, olhar para as pessoas e querer bem a elas como elas são. Viu? E nós temos uma dificuldade imensa, né, de olhar as pessoas como elas são, do jeitão que elas são, aceitá-las como elas são. Essa é a realidade da vida, né? É a realidade. Estava lendo hoje uma história, não sei se eu estava lendo, se vi no Face, onde foi, não me lembro agora de cabeça, mas que eu achei muito interessante. Um senhor lá em Uberaba falou para o Chico assim: ô Chico, me diga uma coisa, aquele sujeito lá, Chico, quer dar passe no centro, ele não tem a mínima condição de dar passe, Chico. Essa pessoa não tem, mas não tem mesmo a mínima condição. Aí o Chico falou: não, meu filho, ele tem sim. Inclusive, ele veio falar comigo, a primeira coisa que eu falei para ele: então, faça o favor,
Você vai começar dando passe em mim. Eu estou precisando de um passe. E aí, aquele sujeito que no olhar do outro não tinha nenhuma condição, deu um passe no Chico. E o rapaz pergunta, e aí, Chico, vai dizer que você se sentiu bem? Ele falou, olha, o passe me fez tão bem, porque ele fez aquilo com tanto amor, né, que eu consegui ver os espíritos ali ajudando ele, amparando ele, né, transmitindo aquele amor do coração dele para a minha pessoa. Então, é isso. Essa é a diferença, né? Esse é o ponto que a gente tem que chegar um dia, né? Querer bem as pessoas como elas são, não exigir nada, né? Não exigir recompensa, fazer o bem pelo bem, sem exigir nada. Nós ainda temos um defeito, né? Não, eu dei isso, calma aí, você tem que fazer assim. Não temos que exigir nada, gente. Nós temos que deixar cada um a sua vida, querer bem a pessoa como ela é, do jeito que ela é, certo? Do jeito que ela é, né? Vejam a maravilha da história, e vale a pena contar, a história, e está nos livros, quem puder, veja nas obras de Humberto de Campos, a história de Madalena, né? O Cristo teve uma conversa com Madalena, né? E a transformação dela foi tão grande, que Emmanuel, textualmente em uma mensagem, ele diz o seguinte: nenhum espírito, nem mesmo Paulo de Tarso, violentou tanto a sua consciência para seguir o Cristo como Maria de Magdala. Porque Paulo era apaixonado pelas leis e Maria de Magdala era apaixonada pelos vícios. Olha a grandeza, né? E o Cristo, se nós demos também toda a obra ali do Humberto de Campos nessa questão, né, a Boa Nova, que traz... Né, ali estavam os estropiados, infelizes, todos aqueles que procuravam o Cristo atendia a todos com muito amor. Esse trabalho o Chico também fez durante toda a sua existência. Que nós possamos refletir nessa lição simples e singela, né, da amizade e compreensão. Não exigindo do nosso amigo aquilo que ele não pode dar, senão nós vamos escolher um fruto verde, ou talvez amargo, né? Não está doce ainda, né? Então, temos que olhar para as pessoas e compreender elas e querer bem a elas, né? Amar a todas elas do jeito que elas se apresentam. Que Deus nos fortaleça, meus amigos, que nós possamos realmente ir por este caminho. Que Deus nos abençoe a todos. Retrato da amizade. Agradeço, alma fraterna e boa, o amor que no teu gesto se condensa, deixando ao longe a festa, o ruído e o repouso para dar-me a presença. Sofres sem reclamar enquanto exponho minhas ideias diminutas e anoto como é grande o teu carinho no sereno sorriso em que me escutas. Não sei dizer-te a gratidão que guardo pelas doces palavras que me dizes, amenizando as lutas que carrego em meus impulsos infelizes. Auxilias-me a ver, sem barulho ou reproche, dos trilhos para o bem o mais certo e o mais curto, sem cobrar pagamentos ou louvores pelo valor do tempo que te furto. Aceitas-me no todo como sou, nunca me perguntaste de onde vim, nem me solicitaste qualquer conta da enorme imperfeição que trago em mim. Agradeço-te ainda o socorro espontâneo que me estendes a vida estrada fora, para que as minhas mãos se façam mensageiras de consolo a quem chora. Louvado seja Deus, alma querida e bela, pelo conforto de teu braço irmão,
por tudo que tem sido em meu caminho, por tudo que me dás ao coração. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos, meus amigos. Boa noite.